Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da escola bíblica, como você recebe todas as vezes, uma semana antes da aula, ser ministrada pelo nosso canal. Estamos aqui novamente com o tema O Lamento de Jó. Mas antes de entrar à aula, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a nos ajudar se inscrevendo. Para você é simples, rápido, não custa nada. Basta você clicar no link, o link vai abrir. Você clica em se inscrever, deixa o seu comentário, toque o sininho, dá o link e compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Já passamos aí de 1000 inscritos, estamos agora em busca de 2000 inscritos. Então nos ajude, tá? E desde já que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetros sobre o nosso tema, o lamento de Jó. Jó 3:1-4, Jó lamenta pelo dia de seu nascimento. Jó 3:5-7, Jó prefere o dia de seu nascimento que fosse marcado pelas densas trevas. Jó 3:8-10, que a luz não resplandeça e ele não olhasse para o sofrimento. Jó 3:11-15, Jó lamenta por não ter morrido no dia do seu nascimento. Jó 3:16-22, Jó deseja ser como um aborto oculto e não ver a luz. Jó 3:23-26, o que já temia lhe sobreveio, e o que ele receava lhe aconteceu. Nosso textual está baseado em Jó 3:24, que nos diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, melhor dizendo. Tal era o sofrimento e a angústia que Jó passava por Satanás tentar a Deus para que Deus permitisse que Jó passasse por esse sofrimento, dizendo Satanás a Deus que Jó o negaria. Mas Deus permitiu então que Satanás tocasse nos bens, na família, no corpo físico de Jó, e Deus disse a Satanás, mesmo assim, ele continuará fiel. E foi realmente o que aconteceu. Ainda que dentro deste lamento nós vemos o desespero de Jó por não saber a causa do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, mas em nada disso Jó pecou diante do Senhor. Então, quando nós dizemos que Deus tentou a Jó, não é no sentido de que Deus tente o homem, mas no sentido que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó para provar que Jó era fiel a ele. Esse é o sentido que nós queremos dizer, porque a Bíblia mesmo diz que Deus não tenta a ninguém. A verdade prática diz que o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A nossa leitura de base é Jó, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 1 ao 26. É um tanto longo, mas para compreendermos melhor a história, né? A aula que vamos ministrar neste momento. Diz-nos assim a palavra de Deus. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse:
pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. A escuridão tome aquele dia, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Esse era o lamento de Jó, desabafo de Jó, o pedido de Jó, para que o dia dele não fosse lembrado. Quero abrir parênteses aqui, uma história, não sabemos se é real, mas dizem, historiadores, que Deus atendeu o pedido de Jó. Diz que existia o dia 30 de fevereiro. Isso é estudioso, não estou afirmando. Vi isto em um livro. E como Jó pediu para que o dia dele não fosse contado no ano e nem nos meses, foi apagado-se o dia 30 de fevereiro. Só para especulações. Fecha aspas. Aqui solitário, seja aquela noite, e suave música não entre nela. Ou seja, Jó está dizendo que aquela noite seja uma noite solitária, que música não entre nela. Que noite? A noite do seu nascimento. Escureça-se as estrelas do céu, do seu crepúsculo, e que espere a luz e não venha, e não veja os pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Jó está dizendo, por que eu não morri quando eu saí da madre? Porque eu não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que eu mamasse? Porque já agora juazeira e repousaria e dormiria, e então haveria repouso para mim. Ou seja, Jó está dizendo que se ele tivesse morrido, ele não estava sofrendo como ele sofria. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro que enchia as suas casas e prata. Ali os maus cessam e perturbam-se ali e reposam-se os cansados. Ou como o aborto oculto não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor. O que Jó está dizendo? Na morte não há sofrimento, fica-se livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que espera a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes de meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como águia. Porque eu temia que veio, e o que receava me aconteceu. Porque eu temia o que veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Então este é o famoso lamento de Jó, a qual já explicamos com alguns detalhes, mas traremos mais alguns pontos de pano de fundo. A lição dessa semana esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-la, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs. Constataremos nessa lição que, apesar dele desejar morrer, ele não buscou o suicídio. Então isso é muito importante. Jó pediu que Deus tirasse a sua vida.
Jó pediu que Deus não tivesse deixado ele nascer por causa do seu sofrimento, mas em nenhum momento ele usou o seu sofrimento de desculpa para praticar o suicídio. Ele não deu cabo na sua vida, como alguns, infelizmente, têm feito nesta vida a qual vivemos, nesse século, nesses últimos 2 anos. Infelizmente, com muito pesar e muita dor no coração, vimos homens e mulheres de Deus se matando por causa de problemas a qual fugiram dos seus controles. Mas Jó, ainda que pedia que o Senhor o matasse, Jó, ainda que pedia que o seu dia não fosse lembrado, que ele não tivesse nascido, ele não deu cabo à sua vida. O que eu aprendo é que Deus é o único que nos dá a vida e é o único que tem o direito e pode tirar a nossa vida. Constataremos nessa lição que, apesar dele desejar morrer, não buscou o suicídio, como acabamos de falar. Nesse aspecto, a vida de Jó nos passa uma mensagem muito importante, mostrando-nos que, mesmo diante do mais terrível sofrimento, o patriarca não ousou entrar numa jurisdição que pertence somente a Deus, que é de dar cabo à vida. Ele indiretamente nos transmite a importante mensagem de que o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Altíssimo, e não eu e não você. Não somos nós, com as nossas atitudes e ações, que decidimos se vamos morrer ou viver. Introdução. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Essas eram as 3 indagações de Jó. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivendo? Essa era a questão que Jó queria saber de Deus. Essa era a resposta que Jó queria ouvir de Deus. Mas Deus manteve silêncio nestas questões a qual Jó perguntava, porque Deus estava provando ao diabo, Deus estava provando a Satanás que Jó era fiel a ele, independente da situação que ele induzisse que Jó passasse. E Jó passou em todos os testes, perdeu a riqueza, continuou adorando a Deus, perdeu os seus filhos, seus servos, seus amigos, mas continuou adorando a Deus. Perdeu a saúde, mas continuou adorando a Deus. Que lição para a minha vida, que lição para a sua vida é o exemplo da vida de Jó. Nessa lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Todo o lamento de Jó, toda a angústia, toda a dor de Jó é porque ele é humano como nós. E nós sentimos a dor, nós sentimos a aflição a qual muitas das vezes o mundo nos causa. E como Jó, muitas das vezes desejamos a morte. Então, Jó não era diferente de mim
e de você. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Foi por isso que Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito é o nome do Senhor. Quando a mulher de Jó mandou amaldiçoar a Deus e morrer, ele disse: como uma louca falas tu, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Se vivemos, em outras palavras, a bonança do Senhor, porque não viveremos o infortúnio. E a Bíblia diz que Jó não pecou diante do Senhor em nada disso. Tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Porque nasci. Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 10, a qual fizemos a leitura oficial. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, no Salmo 130, verso 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Jeremias 20, 14, 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor, porque Jeremias e Davi também lamentou diante da dor, lamentou diante das perseguições dos seus inimigos. E Jó estava lamentando diante do seu grande sofrimento. Nós também, muitas das vezes, lamentamos diante dos infortúnios da vida. Que lugar da memória viesse o esquecimento. Essa é uma outra indagação a Jó, que em lugar da memória, em lugar de se lembrar do seu nascimento, que se viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Em hipótese alguma, em momento algum, ele fez o que Satanás disse que ele faria. Mas, como Satanás havia previsto, ele não amaldiçoou a Deus e continuou fiel ao Senhor. No lugar de ser ocasião de grande celebração, o seu nascimento, Jó diz que pelo dia do nascimento da criança, que é um dia de alegria, no caso dele, não deveria ser dia de alegria, mas deveria ser dia de tristeza, ou melhor dizendo, esse dia não deveria nem existir. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção que ele estava passando. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos? Um dia que tudo vai mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo. É a pura verdade, é a pura realidade que acontece conosco. Imagina Jó, que havia perdido todos os seus bens e havia morrido seus 10 filhos e agora estava leproso, raspando as suas feridas com um caco de telha. E os seus amigos, supostos amigos, tá? Para mim não são amigos, dizendo que Jó era culpado de tudo, né? E nós sabemos muito bem pela palavra de Deus que Jó era o homem mais justo da face da terra e que Deus havia dado esse testemunho ao próprio Satanás. Mas os amigos de Jó diziam que ele estava vivendo aquela situação
pela sua própria culpa. Como que alguém, sendo acusado injustamente, sofrendo, como ele estava sofrendo, não ia amaldiçoar o dia do seu nascimento? Ele continua indagando, como ele indagou aí em cima, em lugar de memória viesse o esquecimento. Agora ele diz que em vez da ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Eu disse na nossa leitura oficial, e abro parente de novo aqui, comentarista, estudiosos dizem que Deus atendeu o pedido de Jó e riscou do ano, do mês, do mapa, o dia 30 de fevereiro, o qual supostamente teria sido o dia do nascimento de Jó. Mas é só especulação, já que estamos em uma aula, é muito interessante sabermos disso. No lugar da luz, Jó diz, que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Capítulo 3, versículo 4 ao 7. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviata, este famoso e assombroso animal marinho, simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a esta imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramarmos a nossa alma. Evangelista João, capítulo 11, versículo 32 e 33. Mas isto, para nós que temos hoje a cruz de Cristo, para nós que hoje temos o refúgio aos pés do Senhor Jesus. Mas para Jó, que viveu antes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, não era tão fácil, ainda mais sendo ele um homem fiel, justo, reto, que se desviava do mal, como o próprio Deus havia dado testemunho dele, para poder então suportar e passar por esta grande afronta na sua carne. Tópico 2. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? O primeiro, porque nasci. E o segundo, porque não nasci morto. Capítulo 3, versículo 11 ao 19. Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto, teria sido melhor do que existir naquelas condições que ele estava vivendo. Versículo 11 e 13. Pobre, com lepra e com os filhos mortos e todos os seus bens saqueados. Melhor seria que ele tivesse nascido morto. É a indagação dele. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos, como hoje, século 21. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz, ou seja, não estaria passando pelo que ele estava passando naquele momento. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade.
ele continua com seu argumento da não existência, do versículo 16 a 19. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo, ou seja, se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse sido gerado, se ele não tivesse se tornado uma criança, um homem, ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Versículo 16. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma também em Eclesiastes 6:3 e Salmo 58, verso 8, o que não é pecado. O aborto espontâneo é algo que acontece naturalmente na gestação de uma mulher, a qual o feto é abortado. Só que precisamos deixar claro que aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. E o que queremos abrir parênteses e deixar claro aqui também é que Jó está falando de um aborto espontâneo, de um aborto que acontece dentro do período da gravidez que a mulher aborta a criança. Não de um aborto provocado, não de um aborto com consentimento da mãe, do pai, ou dos médicos, ou da política, ou da sociedade. Estes tipos de aborto é pecado e condenado pela palavra de Deus. Em hipótese alguma, nem mesmo no estupro, a criança deve ser abortada, porque o feto que ali será gerado não é culpado da violência e do pecado de quem praticou. Por isso, a palavra de Deus não abre em hipótese alguma para se praticar o aborto. E eu também, pastor Paulo, defendo a mesma tese. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. Era isso que ele dizia. Já que ele não foi abortado, ele nasceu, veio ao mundo, cresceu e agora sofria o infortúnio. Mas se ele tivesse sido abortado espontaneamente, ele não estaria passando pelo que ele estava passando. Raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias, as tribulações da vida presente. Quero abrir mais um parênteses aqui. Para os que morreram, cessou a tribulação da vida presente. Não estamos falando do futuro. Não estamos falando além da morte, após a morte. Não. Após a morte, o sofrimento pode ser maior. Se você morrer sem Cristo, se você morrer desviado, se você morrer fora dos caminhos do Senhor, ou se morrer em rebeldia dentro da igreja. Aí a Bíblia diz que você sofrerá no inferno eternamente, tá? Então, quando Jó está falando de cessar o sofrimento, ele está falando desse plano terreno, a qual nós vivemos, pois o texto é claríssimo. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. João 16, 33, Filipenses 4, 13. E a promessa consoladora é que ele nos ressuscitará
que Ele nos virá buscar, que Ele nos levará para o céu, se permanecermos fiel a Ele. Mas, enquanto estivermos aqui, podemos chorar pelo luto, pela dor, pelo câncer, pela AIDS, pelo crime, podemos sofrer qualquer uma dessas coisas, pois a palavra de Deus diz que aquilo que sucede ao ímpio também sucede ao justo neste plano terreno. Subsídio bíblico pedagógico. Por não haver a possibilidade de voltar atrás no tempo e cancelar os acontecimentos que levaram ao seu nascimento, Jó volta-se para a fase de morri ou desde a madre. Por que não morri desde a madre? Ou seja, porque nasci, né? Muitos bebês nascem mortos, porque eles não teve a sorte de um deles. É isso que ele está dizendo. Já que muitos bebês nascem mortos, porque eu, Jó, não tive a sorte de um deles. Os joelhos da parteira e os peitos da sua mãe deveriam ter falhado em preservar a minha vida, quando eu era recém-nascido. Jó está dizendo, olha, os joelhos da minha mãe não deveria ter permitido que eu nascesse. Os peitos da minha mãe não deveria ter me amamentado e eu teria morrido. É essa a indagação e o lamento de Jó. Se a morte tivesse sido o seu destino, logo no início, então suas maiores esperanças teriam sido alcançadas. Havia muito tempo, então haveria repouso para mim. Entre os versículos 14 e 19, há uma observação acerca do fato de que todos os homens são iguais diante da morte. Os reis, versículo 14, os ricos, versículo 15, os maus, versículo 17, cessam de perturbar e ali reposam os cansados. Moffat interpreta o pensamento dos lugares assolados do 14 como reis, que contrapõem as pirâmides para si mesmo. Os presos não são mais incomodados por aqueles que o oprimiam. Versículo 18. E mesmo os escravos estão livres do seu senhor. Versículo 19. Só que o que está dizendo aqui, eu volto a repetir, é na questão desse plano dessa vida, do sofrimento desta vida, do escravo, do preso, dos reis e também dos maus. Mas a questão após a morte é como dissemos, se morreu com Cristo, está no paraíso. Mas se morreu sem Cristo, estará eternamente condenado ao inferno, ao lago de fogo. Em seu desespero, Jó pode apenas esperar pelo alívio que a morte poderia lhe trazer, ou seja, o alívio do sofrimento da carne, da sua vida natural. Tópico 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? O primeiro foi, porque nasci. O segundo foi, porque não nasci morto. E o terceiro, porque continuo vivo. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Capítulo 3, versículo 20. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em Jó 3:1, 3:12, 3:16. A palavra hebraica, amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então, para Jó,
A vida havia se tornado intolerável. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu? Jó capítulo 3, versículo 23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento dele e de toda a humanidade. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura cipcial, palavra hebraica traduzida como caminho é derek e se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz à vida. Para o patriarca, este fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. E não sabia mesmo, porque ele não imaginava que o adversário da nossa alma, o acusador, o diabo, havia se apresentado diante de Deus no dia que os filhos de Deus se reuniam para dizer a Deus que Jó só era fiel pelos bens que ele tinha, que Jó só era fiel porque não tinha sofrimentos, não tinha dor. E Deus então disse a Satanás: pode tirar os bens de Jó, pode tocar no seu corpo físico, pois eu sei que Jó continuará sendo fiel a mim. Mas Jó não sabia disso. Ao contrário, Jó era um homem que procurava fazer justiça em tudo. Era um homem temente a Deus. Era um homem que se preocupava até mesmo com os seus filhos. Caso seus filhos tivessem pecado, ele fazia sacrifício após as festas dos seus filhos. E era um homem que Deus dava testemunho, onde Deus havia dito a Satanás: viste meu servo Jó, homem fiel, reto, temente e que se desvia do mal. Mas de repente vem todo o infortúnio sobre a vida de Jó. Então Jó está indagando o porquê do seu sofrimento. Como nós, que muitas das vezes também indagamos a Deus. Várias das vezes nós falamos com o Senhor: por que isso, por que aquilo? Jó estava nesta situação, neste patamar, nesse dilema da sua vida. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas das vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo nesta situação. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses 3:1-4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Mas isso para nós hoje, que temos a Cristo, que temos a palavra de Deus e que temos a confiança, que Deus irá nos socorrer no momento oportuno, na hora oportuna. Mas Jó não tinha essa esperança. Jó não conhecia como nós conhecemos hoje. Jó não tinha a palavra de Deus para orientá-lo, para direcioná-lo. Mas graças a Deus, eu e você temos aonde recorrermos. Subsídio teológico. Jó veio à luz e ele foi trazido à vida. Versículo 20. Jó estava perdido e Deus o encobriu de saber o porquê. Versículo 23. Tudo isso ocorre contra a sua vontade, ou pelo menos sem que ele tenha alguma oportunidade de escolha. Em sua miséria ele esperava a morte. A morte seria como tesouros ocultos a serem procurados
ou algo de que ele poderia se alegrar sobremaneiramente. Versículo 21, 22. Por quê? Porque ele, com a morte, deixaria de sofrer. Mas mesmo isso é negado a Jó. Mofete interpreta a primeira parte do versículo 23. Porque Deus dá a luz a um homem que está no fim de suas forças. A miséria de Jó se tornou tão desmedida que seus gemidos e expressões de agonia se derramaram como água. Versículo 24. Imagina o tamanho da angústia e do sofrimento de Jó. Seus gemidos tornavam-se como água. É como o caso do nosso Senhor Jesus no Getsêmani. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Estudiosos dizem que se vivermos e passarmos por uma pressão psicológica, nós também suaremos sangue, como Jesus estava suando. E Jó, diante do seu sofrimento, seu lamento torna-se em água. Tal era a agonia, a tristeza e o sofrimento de Jó. Em uma corrente vasta de interrupta, a sua vida tornou-se tão difícil que tudo o que ele precisa fazer é temer por mais agonia. E isso de fato aconteceu. Versículo 25. Pois cada dia o sofrimento de Jó aumentava. O sofrimento de Jó não tinha fim. Ele não teve qualquer oportunidade para experimentar o descanso, sossego e repouso. Veio sobre mim a perturbação. Versículo 26. Que pode ser traduzida apropriadamente como a perturbação vem continuamente. Tal era a situação e o momento que Jó vivia. Tudo porque Satanás estava atormentando a Jó dentro da permissão de Deus, porque Deus queria mostrar a Satanás que Jó era fiel, independente de qualquer situação. Conclusão. Nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou, como o diabo, Satanás, havia dito que ele o amaldiçoaria quando ele passasse pelo sofrimento. Mas o inimigo da nossa alma perdeu esta guerra com Deus sobre a vida de Jó. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, como vimos. Porque nasci? Porque não fui abortado? Porque continuo vivendo? Era a reação humana pela sua situação. De forma que, se não entendermos o porquê desse lamento de Jó, podemos achar que ele está errado. Mas, na verdade, era apenas um desespero. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Era assim a vida de Jó. Era assim a situação de Jó. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber este link, clique para abrir. Ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Toque, se inscreva, toque o sininho, deixe o comentário, dê o link e compartilhe com seus amigos, com seus irmãos e peça para ele nos ajudar. Desde já, que Deus o abençoe. Amém?